Oi, sexto ano, bom dia. Vamos aqui iniciar mais uma aula. Hoje a gente vai trabalhar inglês, um pouquinho diferente do como a gente faz em sala de aula, certo? Por aqui vai ser mais corrido, então vou tentar explicar como vocês vão proceder com as atividades. Não vai dar pra gente trabalhar a pronúncia, certo? Essas coisas mais a fundo, devido a que ser de uma forma mais corrida. Então, a gente vai aqui tentar explicar a atividade o mais sucinto possível, certo? E para auxiliá-los, vai ter sempre os áudios, para vocês estarem vendo aí na casa de vocês, observando como faz a pronúncia e aprendendo cada dia mais, certo? Vamos aqui continuar, abrindo aqui o nosso conteúdo, Oral Skills, Pronomes, Tratamento, and Countries and Nacionalidades. Então, a gente vai ver o quê? Linguagem oral, né? Trabalhar um pouquinho sobre a habilidade oral, né? Até a gente começou a ver em sala de aula a questão de pronúncia do alfabeto, essas questões aí. Os pronomes de tratamento e os países e nacionalidades. Iniciando aqui na página 20, vocês podem estar acompanhando aí no livro de vocês. Então, a gente começa só com a questão de pronúncia mesmo. E para nos auxiliar a pronunciar esse alfabeto, que a gente já fez isso em sala de aula, certo? Eu acredito que vocês lembram quando a gente fez toda essa pronúncia, recordou todos esses sons aqui, certo? Para falar de maneira correta. E aí, para auxiliá-los, vocês vão escutar o áudio 5 e o áudio 7. Aqui na imagem não pegou bem, mas sempre aqui no cantinho, vocês podem observar qual vai ser o áudio que vai estar ajudando vocês a desenvolver a atividade. Então, aqui as primeiras são só para a questão de pronúncia mesmo, de ouvir como é que se pronuncia cada letrinha do nosso alfabeto. Na questãozinha 3, a gente tem aí um diálogo, uma conversa entre dois estudantes, certo? E vocês também vão ouvir essa pronúncia. A questãozinha 4, infelizmente, não vai dar para fazer, porque seria uma atividade em grupos, né? Individualmente não dá para prosseguir com ela. Então, a gente vai deixar ela aí no cantinho. Mas, por favor, vocês ouçam os áudios para as atividades 1, 2 e 3. Prestem bastante atenção, que isso vai auxiliá-los bastante no decorrer dessa unidade. Na questãozinha 5, você pode ouvir inglês em diferentes tipos de plataforma, né? Seja música, podcast, filme, certo? Aí vocês vão assinalar, identificar a melhor fonte que vai estar falando lá no áudio 9. Vocês também vão ouvir o áudio 9 para responder a questãozinha 6. Só será marcada apenas uma alternativa. Então, ouçam com bastante atenção o que o áudio vai falar e assinalem qual é essa alternativa correta. Questãozinha 7 também. A gente já viu esse filme aqui, da Culpa é das Estrelas. E aí vocês vão marcar qual é o nome da garota, se é Grace ou Adrian. Vamos aqui continuando. Na página seguinte, página 22, vocês podem acompanhar, tem uma proposta aí de produção. Vimos aí no começo da unidade os memes. Acredito que vocês lembram. Mais precisamente o Great Meme, que é aquele meme que expressa algum tipo de saudação. Bom dia, boa tarde, como vai, como está, certo? Então, seguindo essas orientações aqui, vocês vão fazer um meme, certo? Aproveitando que vocês estão em casa, não é? E aqui já tem na nossa atividade como proceder lá no passo 4, que vocês podem ter o auxílio do computador
ou do celular. Então leiam com bastante atenção, que ele vai descrever aqui todo o passo a passo de como produzir esse meme. Vamos para a próxima atividade. Antes de iniciar aqui a próxima atividade, vamos fazer um pontinho aqui sobre o que são pronomes de tratamento. São utilizados para se referir a pessoas, certo? E eles nunca vão estar no começo da frase. Então, a gente temos os pronomes de tratamento. Só abreviação, certo? MR, MRS, MIS e MS. O que significa cada um deles? O MR vai ser utilizado para se referir a senhor. MRS vamos utilizar para se referir a uma senhora casada ou com mais idade que tenha o sobrenome do marido. MIS vamos utilizar para senhorita. E MS a gente utiliza para se referir a senhora. Lembrando mais uma vez que os pronomes de tratamento eles nunca vão aparecer no início da frase, certo? Será sempre no meio ou no final da frase. Vocês podem estar acompanhando aí a partir da página 23 agora a nossa pequena atividade. Então aqui de início a gente tem um diálogo, certo? A gente observa aqui um diálogo, certo? Já ajudando aqui vocês aqui indiretamente na questão lá. Possivelmente essas pessoas estão em uma sala de aula, né? Tem um diálogo aqui entre professores e alunos. Com o auxílio do dicionário ou do glossário, certo? Vocês vão traduzir esse diálogo e responder aqui nossas sentenças A, B, C, D, E, certo? Assim como em português, em inglês a gente precisa explorar aspectos linguísticos e discursivos dos textos. Então é isso que a gente vai fazer basicamente nessa atividade. E aqui ele chama a nossa atenção, certo? Em relação a essa imagem aqui. O que é que ele diz aqui? Que em inglês os alunos não costumam usar a palavra teacher para se dirigir diretamente aos professores. Então, o que é que a gente conclui aí já de cara? Que nesse diálogo os alunos utilizaram alguma palavrinha aí para se dirigir diretamente à professora, certo? Então, vocês vão traduzir e descobrir também que palavrinha foi essa. Na questãozinha 2, vocês vão completar as frases com os pronomes de tratamento. Próxima página. Só comentar só aqui a questãozinha 3. A questãozinha 3, ele vai só nos auxiliar a entender um pouquinho como é que os alunos se dirigem aos professores em diferentes países, certo? Porque a gente viu o quê? Que em inglês eles não se referem utilizando teacher. Então a gente vai ver como é que eles utilizam em diversos países por aí afora. Vamos aqui continuando na página 24, iniciando a unidade 2. Eles são do Brasil, então eles trazem aí algumas pessoas, né, alguns famosos, e eles vão perguntar pra gente quem são essas pessoas das fotos e o que eles fazem. Então vocês vão descrever quem são e o que é que eles fazem. Por exemplo, primeira imagem, Shakira. O que é que ela faz? Cantora, certo? E aí vocês vão escrever o que é que essas outras personalidades aqui fazem e quem são elas também. Prosseguindo aí na página 25, para agora sim trabalhar os continentes e as nacionalidades. Continentes não, países, perdão. Então vamos lá para a questãozinha 1. O que é que as pessoas da página 24 estão fazendo? Então, ele pede para a gente utilizar essas palavrinhas aqui do box para completar as sentenças falando um pouquinho de cada uma daquelas pessoas. Então, letrinha A, Shakira is from Colômbia, né? Então, Shakira é colombiana, certo? Da mesma forma, vocês vão fazer com as demais personalidades.
isso, né? Sempre que necessário, utilize a linguagem de referência e o glossário que contém no livro de vocês, lá no finalzinho. Na questãozinha 2, a gente vai ouvir o áudio 11, certo? Mas só depois que a gente relacionar aqui os países com as nacionalidades. Por exemplo, Austrália é australiana a nacionalidade. Brasil, Brasília. Então a gente vai relacionando aqui, colocando cada letrinha na nacionalidade correta de acordo com o país. E por último, quando a gente fizer isso, a gente vai ouvir o áudio e verificar se a gente acertou as nossas respostas. Pré-reagindo. Ou seja, vamos fazer agora um exercício de pré-leitura. Certo? Então, a primeira questão aqui são perguntas pessoais, né? As respostas vão ser pessoais. Então, vocês vão utilizar o dicionário para traduzir do que se trata. Na questãozinha 2, temos algumas palavras que podem ser encontradas em um texto que fala do Brasil. E na questãozinha 3, a gente parte para a leitura. Então, a gente tem aqui um texto, certo? Com alguns dados do nosso Brasil. E agora, a gente vai, depois que a gente fizer a leitura desse texto, traduzir o que é que está falando, a gente vai fazer a interpretação desse texto. Questãozinha 4. A gente vai se tratar aqui de modo bem geral, tá, gente? Então, a questãozinha 4. Qual é o objetivo do texto? Você vai analisar aí a letrinha A e a letrinha B e ver qual é a melhor alternativa. Na questãozinha 5, você vai escrever true para verdadeiro e false para falso. T ou S em cada sentença. E nas falsas, vocês vão escrever a frase correta. Certo? De acordo com o textinho lá da página 26, falando sobre o Brasil. Na questãozinha 6, ainda baseado no texto, vocês vão responder essas questões. E na questãozinha 7, que é a pós-leitura, vocês vão fazer essa reflexãozinha aqui, certo? Responder de modo pessoal essas perguntinhas aqui. Então, todas essas questões da atividade aí da página 26 e 27, exceto a primeira, que é pessoal, as demais respostas vão estar naquele textinho lá na página 26 da questão 3. Certo? É só ler com atenção, utilizar dicionário. E já que estão em casa, né, já que estamos em casa, não estamos impedidos de utilizar essa ferramenta que estamos utilizando nesse momento, que é a tecnologia. Então, se necessário, se achar conveniente, utilize também o Google Tradutor. Ok, turminha? Bons estudos e até a próxima aula.